Espero que estejam bem, mais uma vez, passando para deixar correção da última atividade, tá ok? Sobre gramática, reflexão sobre a língua, formação de palavras, que é o conteúdo dessa semana, nossos primeiros momentos, tá certo? Derivação. Então a gente vai estudar como é que as palavras são formadas, como é que muitas palavras na língua portuguesa surgem, como nós podemos formar também essas palavras na língua portuguesa, tá certo? Então, espero que tenham tentado fazer, tenham tido bom desempenho e aproveitem esse vídeo para correção da atividade. Então, vamos dar prosseguimento. Nós vamos ter então a primeira questão. Vocês lembram que havia um anúncio, né, uma propaganda, e dentro desse anúncio, dessa imagem, havia algumas informações sobre desmatamento, como o Ministério Público tem feito para coibir, para tentar prender e punir aqueles que são responsáveis, tá certo? Então o título diz assim, ó, primeiro item da primeira questão. Observe o título e a hashtag. A quem se refere a expressão agente? Nessa hashtag aí no título, esse agente aí está falando de quem? Quem são essas pessoas a quem essa expressão se refere? Então nós temos a resposta, né? Todos os brasileiros, a população brasileira de modo geral, tendo em vista que é uma questão de responsabilidade de todos, né? Não somente das autoridades, do IBAMA, mas toda a população tem responsabilidade quanto a esse tema. Então, a hashtag aí, a expressão agente, se refere a todos os brasileiros, né, responsáveis pela preservação do meio ambiente local, né, não somente da floresta amazônica, da Mata Atlântica, mas também do nosso ambiente em que nós convivemos diariamente. Item B. Que relação se pode estabelecer entre a imagem no plano de fundo do cartaz e o texto abaixo do título da campanha? Então você tinha lá na imagem, né, várias árvores, um campo desmatado. Qual é a relação que a gente pode estabelecer entre aquela imagem do plano de fundo e sobre o texto abaixo do título da campanha? Pronto, né, como eu falei, né, a imagem representa a área desmatada, né? Essa é a relação que está sendo feita. Enquanto o título, o texto, né, vai fazer alusão a esse desmatamento, às punições, a imagem então exemplifica, né, qual é o problema, né, o que está sendo enfrentado com as informações que estão expressas também no texto. Então, a imagem representa a área desmatada. Dando continuidade, nesse post, de que modo a Amazônia está sendo protegida? Então, como é que as pessoas estão, as autoridades, as pessoas responsáveis estão tentando proteger a Amazônia? Por meio da indenização, né? A gente vê que tem um grande valor ali sendo cobrado das pessoas responsáveis por terem feito o desmatamento. Então, com essa cobrança, com esse valor sendo pedido, sendo cobrado como indenização para essas pessoas, acaba coibindo e fazendo com que menos pessoas se arrisquem nessa empreitada, né, no desmatamento. Próximo item. Palavras podem ser formadas por prefixos e sufixos. Então aqui a gente já vai entrando na nossa parte de gramática. Observe que ele traz uma parte de interpretação e introduz aqui então a parte de gramática. Então as palavras são formadas por prefixos e sufixos ao mesmo tempo, os chamados afixos. A gente vai ver bem direitinho o que são os prefixos e o que são os sufixos. Os prefixos, um prefixo é a parte da palavra que vai vir antes do radical da palavra. O radical da palavra sendo a parte invariável. Por exemplo, quando você pega uma palavra, vamos pegar aqui uma palavra, casa. Dessa palavra você pode formar outras palavras acrescentando prefixos ou sufixos, como por exemplo, casa, casamento, casinha, casarão. Em todos esses exemplos, eu estou acrescentando sufixos, partes que vêm depois do radical. E o
radical. Quando você constrói toda uma família de palavras e você vê a parte da palavra que não mudou, que permaneceu a mesma, invariável, aquela é o radical. O que vem antes ou depois do radical serão os afixos. O que vier antes, prefixo. O que vier depois, sufixo. Então a gente observa aqui, ó, no post, como se formaram as palavras desmatada e desmatamento. E a palavra ilegal. Então vamos ver aqui a palavra desmatada, né? Ó. Primeiro a palavra desmatada. Observe que ela é oriunda, ela é originada de outra palavra. Qual é a palavra que a gente... Uma parte invariável que não se modifica nessas duas palavras, desmatada e desmatamento. Se você observa, a gente vai ter a palavra mata. Então, desmatada foi acrescentado um prefixo. E na palavra desmatamento, nós acrescentamos um sufixo. Observe a resposta. As palavras desmatada e desmatamento formaram-se respectivamente pelo acréscimo do prefixo des, em desmatada, e dos sufixos ada, né, também desmatada, e do sufixo mento, em desmatamento, a palavra mata. Então você pegou uma palavra que já existe, dessa palavra você criou outras duas. Desmatada, acrescentando o prefixo des e o sufixo ada, e na palavra desmatamento, acrescentando o prefixo des e o sufixo mento, a palavra mata. Ok, pessoal? Tranquilo, não é? A palavra ilegal, somente pelo acréscimo do prefixo i, a palavra legal. Então a gente tem a palavra legal, bem clara aí, e foi colocada um prefixo antes do radical, antes da palavra legal, dando origem à palavra ilegal. Vamos formar uma outra palavra utilizando legal, acrescentando agora um sufixo, uma partezinha que vem depois, legalizada. Então você pegou a palavra legal e acrescentou o sufixo izada, tá certo? Izada, dando origem à palavra legalizada. Ok? Próxima questão. No fragmento 1, as palavras destacadas são formadas por derivação. Observe e analise. Confiável, que vem de confiar. Derivação nada mais é quando você dá origem a uma palavra se baseando em outra. Então, confiável vem de quê? De confiar. Levante uma hipótese, então. De que maneira foi formada a palavra confiável? Que relação a palavra confiar tem com a personalidade de Harpagão? Então, como foi que foi formada a palavra confiável? Do radical confia, você acrescentou o sufixo ável. É o que vai estar aí, ó. De confiar mais o sufixo ável. Então, você acrescenta o sufixo ável, palavra confiar, que dá confiável. E qual é a relação dessa palavra confiável com Harpagão? Que ele não confia em ninguém. Nenhuma das pessoas, nem os seus próprios filhos são confiáveis para ele. Tá ok? Item B. Que sentido tem o sufixo eira na palavra trabalheira? O sufixo mais uma vez. De que palavra ela é derivada? Então a gente percebe que a palavra trabalheira, quando acrescentado o sufixo eira, e trabalheira está sendo formada, derivada de que palavra? Trabalho, né? O que vai vir aí na resposta. E qual é o sentido, né? Tem um sentido de grande quantidade. Uma trabalheira deu um trabalho muito grande, tá certo? Com o sentido de grande quantidade. É derivada da palavra trabalho. O item C. Observe o fragmento 2. O sufixo inho é utilizado para formar diminutivos. Em dinheirinho, há indicação de diminuição de tamanho? Então, esse dia ao que o Harpagão se refere, está fazendo referência a ele ter, perdido dinheiro, ou o dinheiro dele ser pouquinho, ou ter diminuído? A gente vai observar que não, né? Não. O diminutivo está sendo utilizado aí como uma forma de afetividade, de carinho, de amor, uma vez que ele amava
tinha grande afeto pelo seu dinheiro, aquilo que a gente chama de avarento, tá ok? Então fica claro aí, né? Então essas partes que são acrescentadas a uma palavra podem gerar outras palavras, os prefixos, o que vem antes, e os sufixos, o que vem depois. Terceira questão. Que tipo de programa o texto, então, descreve? A gente tem um gênero aí, textual, e esse texto é utilizado para descrever algo. Vocês podem ler, eu não coloquei aqui, mas na terceira questão está aí escrito. Então, esse tipo de texto descreve um programa dividido em episódios que narra a história de um artista plástico, de artistas plásticos, melhor dizendo, relevantes na produção brasileira. Então, é uma série aí com vários episódios tratando sobre a temática de artistas plásticos, tá certo? De relevância na produção brasileira. Item B. Explica a contradição entre o título do programa e o país de nascimento de Lazar Segal. A gente vê pelo nome, né? A gente consegue perceber que esse nome não é um nome típico brasileiro. Logo, esse artista e a quem se refere, ele não é um artista brasileiro. Então parece ter uma contradição, né? Porque o título da série trata sobre a história dos artistas plásticos brasileiros. Mas esse Lazar Segal não é brasileiro. Mas mesmo assim ele teve importância, apesar de não ter nascido no Brasil, a sua obra também é desenvolvida no Brasil. Então a sua produção artística foi desenvolvida no Brasil. É isso que nós podemos entender nessa contradição aparente. Próximo item. Procure no fragmento dois substantivos que são formados pelo mesmo sufixo. Então a gente vai ver aí, ó, modernista e artista. São palavras, substantivos que acrescentam, que são formadas por meio do mesmo sufixo. Qual é o sufixo aí? Ista, né? Tanto em modernista como em artista. Tem o sufixo ista. E a palavra modernista é derivada de que palavra? Moderno. E a palavra artista é derivada de qual? De arte, não é? E a outra aí, ó, possibilidades, né? Devem ter outras, tá certo? Vocês podem procurar outras. Preocupação, classificação, constituição. Quais são os sufixos acrescentados aí? Sufixo ação, não é? Ó, preocupação, classificação, constituição. Então, a parte final são, tá ok? Se repetindo nos três substantivos. Tá certo, pessoal? Próximo item. Agora, associe cada um dos sufixos destacados nas palavras a seguir ao seu respectivo significado, levando em consideração o contexto em questão no texto. Então, vocês têm os exemplos e vocês têm que relacionar, né, os sufixos aos seus significados, respectivos significados. Lembrando que essas partezinhas, tanto prefixos como sufixos, eles compõem, eles trazem em si significado, que quando acrescentado a uma palavra, muda o seu sentido. A palavra legal que a gente viu, legal, não legal de aí, tudo bem, mas de legal dentro de uma legalidade, dentro da lei. A gente vê a palavra ilegal. O que é ilegal? Esse aí tem a função de quê? De ser algo negativo, né? Se legal é o que está dentro da lei, ilegal é o que está fora da lei, que não está de acordo com a lei. Então, levando em consideração esses sufixos destacados nos exemplos, você vai fazer essa relação de sentido. Aí eu trago para vocês. Ó. Sofrimento, resultado da ação de sofrer, sufixo mento. Humano, ano aí, próprio do homem, originário do homem, do ser humano. Artista, profissional relacionado às artes. Qualificado, possuidor de qualificação. Então, o importante para essa aula é vocês perceberem como essas partes, os prefixos e os sufixos, que nós chamamos de afixos, quando agregados, quando juntados a outras palavras, a radicais, eles podem modificar o sentido, gerando uma nova palavra. Então, a formação de palavras por meio da derivação, surgimento de novas palavras, tendo como base esse processo. Tá ok, pessoal?
Por hoje é só, espero que continuem bem, fazendo as atividades, tanto de português como de outras matérias, e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!